A questão do software e jogos originais, naquela altura era uma utopia em Portugal. Ouvíamos dizer que na Inglaterra e noutros países existiam jogos originais, mas em Portugal isso não existia. Então era a cópia portanto, o software pirata que dominava. Era lícito vender, não havia problema. Sempre foi ilícita a música, mas o software não. E então, aos poucos, eu ia comprando nas lojas, mas as lojas existiam principalmente só em Lisboa, e como eu vivia em Lisboa, eu tinha a facilidade de ir comprar os jogos às lojas. Não era só uma, mas havia umas melhores que outras. E havia o resto do país, portanto, o Portugal mais fora de Lisboa e Porto. Havia muita gente a precisar de jogos e tinham que se deslocar. Então eu sabia copiar, eu tinha os jogos, eu abri um apartado, portanto, isto já em 88, portanto, eu não tinha nem 8 nem 9 anos, portanto, já tinha 14 anos. Portanto, aos 14 anos comecei a vender por correio jogos de GX Spectrum, mas em pouca quantidade ainda, porque não tinha propriamente marketing. Mas tudo começou quando nessas idades, nessas alturas de 85, 86, comprei um Atari ST. Com o Spectrum, portanto antes de 88, com o Spectrum e com o Atari ST, tínhamos o hábito de trocar cartas também. Encontrávamos, após que moravam mais perto da cidade de Lisboa, mas também tinha os Pen Friends, em que enviava cartas, falávamos sobre a vida, mas também trocávamos jogos. E então eu tinha listas de jogos para Atari ST e para Spectrum, e nessas listas de jogos ou trocava ou então vendia. E era assim que eu ia vendendo. Muito rapidamente a vender da Atari ST vendeu-se muito mais do que Spectrum, porque o Spectrum também já estava em declínio. Então eu comecei a vender muito para a Atari ST. Eu já tinha uma lista de jogos muito acima de 200. Não sei se era 500, mas era uma lista grande. Eu imprimia a lista na minha impressora matricial, a fita, tipo aquelas fitas da máquina de escrever antigas, mas em computador, e depois tirava fotocópias, porque senão ficava mais caro em fitas. Eu, para além de vender os jogos por correio, eu acabava até acabava por vender os jogos e ter os tais Pen Friends com a Europa toda. Tinha na Europa toda. Acabou que eu já sabia inglês e acabava por ter muitos amigos pela Europa toda, e não só em Portugal. Com o Spectrum era só em Portugal, mas com a Atari ST comecei a ter em quase todos os países europeus.